Fala comigo, rapaziada, Thiago Armentano na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre um aspecto essencial para qualquer investidor. Saber como escolher ETFs. Quais critérios utilizar para fazer a escolha do ETF para colocar na sua carteira de investimento. Critérios essenciais, pelo menos 5. Você precisa passar por esses 5 critérios antes de escolher um ETF para pôr na sua carteira. Não abra mão de nenhum deles, porque se você fizer tudo aquilo que eu falar nesse conteúdo aqui, você com certeza fará boas escolhas. Eu vejo gente vendendo curso de ETFs aí, como fazer uma carteira com milhões de ETFs. Não precisa. Se você escolher 4, 5 bons ETFs, já está de bom tamanho. Thiago, se eu quiser escolher só 2, também, desde que você respeite os critérios que eu vou falar aqui. E antes de mais nada, fica aqui a minha recomendação desse livro aqui, ó. O Investidor de Bom Senso, a maneira mais garantida de ter um bom desempenho no mercado de ações, John Bogle. Esse cara aqui, ele trouxe pro mercado como um todo o conceito de investir em fundos de índice. E aí se democratizou os fundos de índice perante os fundos mútuos. E a indústria de ETFs começou a crescer a partir de então. Começou lá no Canadá o primeiro ETF, lá no começo da década de 90. Depois as coisas foram evoluindo. E hoje a gente tem aí mais ETF à disposição na Bolsa Americana do que ações, tá? Para vocês entenderem o nível da coisa. Então, para escolher bons ETFs, a gente precisa saber os critérios essenciais. Mas fica aí minha recomendação. Ele faz alguns comparativos entre fundos mútuos, aqueles fundos ativos, e ETFs. Lembrando que existem ETFs ativos também, com critérios subjetivos e que dependem de gestores, e aí, enfim, eu particularmente não acho tão interessante, principalmente pelo primeiro critério que vocês precisam levar em consideração. John Bogle deve estar se revirando, porque hoje a gente tem uma infinidade de ETFs, beleza, até aí é bom para a indústria, mas tem vários ETFs com taxa de administração alta. E um dos intuitos, inclusive dos estudos que ele traz, é taxas de administração muito alta, principalmente nos fundos ativos, aqueles que têm gestores por trás, costumam não conseguir bater a média de mercado, porque as taxas acabam comendo grande parte da rentabilidade. Então, o primeiro critério, que é entender qual a taxa de administração do ETF, você não pode esquecer. E aí, qual que é o nível de taxa de administração que eu acredito que seja saudável? Principalmente quando a gente investe em um ETF no exterior diretamente. Que você pegue, claro, o menor tipo de taxa possível, como por exemplo a gente tem no IVV, que tem uma taxa de 0,03% ao ano, ou seja, ela é quase irrisória. Você pode começar com a menor taxa possível, o IVV ele traz isso, e bater, para mim, eu acho que uma taxa de administração, mas no máximo estourando 0,4%, 0,5% ao ano. Beleza? Aí você já começa, dentro desse range de taxas, você já começa a ter um ETF que pelo menos dentro dos custos ele vai fazer sentido para a sua carteira, sem que você, ao longo do tempo, se a gente pegar aí os próximos anos, próximas décadas, as taxas não vão corroer a sua rentabilidade. Beleza? Até porque os ETFs são, grande parte deles, são fundos que replicam algum determinado índice. Então, teoricamente, você tem uma carteira de seleção ali, um índice feito por algumas instituições que já baliza o ETF para ele compor usando essa referência. Você não precisa de uma equipe de análise para escolher ações, escolher os ativos, entender a estratégia daqui. Pô, vou investir em moeda, vou investir em geografia, vou investir em setor. Não, tá? Quando você usa já um índice pronto de referência, o caminho ele fica mais simples, então a taxa de administração também normalmente tem que ser menor. Beleza? Falando em índice de referência, a gente vai aqui para o nosso segundo critério essencial. Aqui está um dos pontos mais importantes, além da taxa de administração, que é você saber qual o índice de referência do ETF. Por quê? É aqui que a gente vai entender qual estratégia esse ETF utiliza. Qual que é o critério que ele vai utilizar para escolher as ações que estão dentro dele. Tá? E aí entra a parte de alocação. Tem um vídeo completo aqui falando como montar carteira para iniciantes, ou até para quem já é intermediário e quer entender melhor como fazer uma alocação. Mas saber o índice de referência é importantíssimo para caber dentro da sua estratégia.
Por exemplo, se a gente pegar o IVV tem como índice de referência o SP500, que é um índice desenvolvido pela Standard Poor's para trazer as 500 maiores empresas. E o que o IVV faz? Ele vai lá e rastreia esse índice e coloca dentro dele só essas 500 ações que estão lá. E ele vai rebalanceando conforme o índice rebalanceia. Beleza? Então, o índice de referência é importante, porque dentro desse índice de referência eu vou saber qual ativo esse ETF está investindo, e aí eu faço isso de acordo com a nossa alocação macro. Por isso que é importante antes você definir qual alocação você quer ter, porque os ETFs eles já são naturalmente diversificados. Eles já vão pegar regiões, eles já vão pegar determinadas classes de ativos. Então, dentro dessa classificação, você precisa entender, pô, como é que eu vou montar minha carteira? Você vai olhar de cima e vai falar, eu vou colocar mercado americano, vou colocar mercado imobiliário, vou colocar mercado desenvolvido, vou colocar mercado emergente. Aí você vai fazendo por blocos. Aí dentro dessa composição de blocos, você vai entender qual índice que faz aquilo. E se for mais direto, assim, de maneira mais direta, você vai entender qual ETF faz aquilo que você quer dentro da tua alocação. Essas alocações que eu falei aqui, não necessariamente eu acho que elas são as melhores, tá? Emergente, por exemplo, talvez não faça sentido, principalmente porque a gente já investe uma parte do patrimônio em Brasil. O Brasil é um país emergente. Desenvolvidos, depende muito de qual desenvolvido. Se a gente pegar a média dos desenvolvidos, a gente tem historicamente os Estados Unidos performando acima. Claro, se eles se complementarem, você pode ter um nível de diversificação maior, onde determinados mercados podem se sobressair em determinado momento, mas na média o mercado americano funciona e funciona muito bem, já que você já tem ali um mercado muito bem estruturado, mercado que funciona, tem proteção jurídica, e as empresas americanas operam no mundo inteiro, tá? Já falei vários estudos aqui para vocês ao longo dos vídeos. Então, quem me acompanha aqui já sabe que, para mim, investir em Estados Unidos, nas empresas americanas, as principais delas, faz com que a gente tenha exposição a nível global como um todo. Beleza? Então, a gente falou de taxa de administração, falando sobre o índice de referência para a gente entender qual é a estratégia e para ver quais ativos a gente escolhe diante da nossa alocação macro. E aqui a gente vai para o nosso terceiro critério, que leva em consideração duas coisas que a gente vai complementar. Quantidade de empresas que esse ETF tem e quantidade de setores que essas empresas estão inseridas. Então, são dois critérios dentro de um só. Primeiro, quantas empresas esse ETF tem? Ah, Thiago, ele só tem 25 empresas. Ele, nesse caso, ele vai ser muito mais concentrado e provavelmente vai ter um histórico maior de volatilidade, que traz um nível de risco maior associado a essa volatilidade, beleza? Então, quanto mais empresas o ETF tiver, mais diversificado em quantidade de empresas ele vai ter. Óbvio, se você estiver falando de um ETF bom, né, que escolhe boas empresas. Só que muitos ETFs acabam tendo uma quantidade até razoável de empresas, mas se concentram muito em determinados setores. Por exemplo, se a gente pegar o ETF QQQ, ele rastreia o índice Nasdaq 100, ele vai rastrear 100 principais empresas que estão no índice Nasdaq, estão na bolsa Nasdaq, não financeiras, tá? E aí, dentro desse critério, você vai falar para mim, tá, entendi, são as 100 maiores empresas. Então tá ok, eu vou ter grandes empresas e tá tudo certo. São 100 empresas já na carteira. Mas o índice Nasdaq 100 tem uma quantidade absurda de empresas de tecnologia. Então, se você só investir em QQQ, você vai ter 60%, 65% do seu portfólio em empresas de tecnologia. Tiago, isso é bom, porque elas estão se valorizando muito. O QQQ tem batido o SP500. Beleza, mas você, quem investiu em QQQ e quem olha para o histórico até de drawdown, entende o nível de volatilidade que teve esse tipo de ETF, vai ver o quanto quem comprou índice Nasdaq só, para quem comprou o QQQ, o quanto de volatilidade correu e o coração teve que sair um pouco mais pela boca, tá? Óbvio, quem compra Bitcoin sabe disso muito melhor ainda, porque, caramba, Bitcoin é uma maluquice. Eu, particularmente, já tive uma quantidade exorbitante do meu patrimônio percentualmente em Bitcoin, e eu sei o que é ter volatilidade forte na veia. Mas, dentro do critério de um ETF mais diversificado, a gente precisa olhar qual que é a parcela de setores. Tem problema ter concentração de setores como o QQQ? Não, desde que você tenha um outro ETF que tenha um núcleo, né, que seja o teu núcleo de carteira, que ele seja mais diversificado, aí você corre menos risco
E aí você pode sim pôr o QQQ como periférico e você coloca, por exemplo, um ETF de SP500 para fazer teu núcleo. Legal, o SP500 também tem ali um pouco mais de 35% hoje em tecnologia, mas os outros 2/3 você tem uma diversificação um pouco maior. E o mercado americano, representado pelas 500 maiores, pelo ETF, por exemplo, o ETF VV, ele naturalmente, nos últimos 100 anos, o mercado americano foi se adaptando. Então, os principais setores foram cada vez, a cada década que passava, eles iam se adaptando e eles iam se tornando parte do topo. A gente teve já consumo no topo, já tivemos indústria no topo, já tivemos energia no topo e agora a gente está na era da tecnologia no topo. Então, ter ETFs que se diversifiquem, tanto em quantidade de empresas quanto setorialmente, é legal. Principalmente se você quiser ter um ETF que é mais concentrado em alguns setores, que você pense em ter um core mais equilibrado, mais diversificado. Óbvio, pessoal, estou falando aqui de uma relação risco-retorno, estou falando da gente correr um pouco menos de risco em termos de volatilidade para ter um bom retorno. Mas, de repente, na sua estratégia, você concentra mais para você ter um potencial de retorno maior. Você vai ter mais volatilidade, você vai ter mais risco, mas você vai buscar uma performance acima do mercado médio. Beleza? Taxa de administração tem que ser baixa, índice de referência tem que estar de acordo com a sua estratégia e quantidade de empresas tem que ser diversificada e setores também. Agora a gente vai para um quarto critério, que para mim ele só vai fazer sentido a partir do momento que você respeitou os outros critérios. Por quê? Porque a rentabilidade, o nosso quarto critério é a rentabilidade histórica do fundo. Rentabilidade histórica, ela vai nos balizar, mas diante de estratégias de quantidade de empresa, quantidade setorial, taxa de administração mais baixa, a referência certa, né, para você escolher o ETF certo de acordo com a sua carteira. Aí você vai olhar a performance, porque você vai ver, pô, essa atividade aqui que esse ETF faz dentro de um espectro de quanto maior o tempo, né, o período amostral melhor, mas dentro desse período ela trouxe uma rentabilidade bacana? Trouxe. Então, pode fazer sentido. A gente sabe que, pô, a referência maior no mercado americano, principalmente para quem investe de forma ampla, que gosta de ETFs e que me acompanha aqui, sabe que o SP500, ele tem track record, ele tem um período amostral aí de muitos e muitos anos, e a gente sabe que na média o mercado americano ele vai performar muito bem e vai trazer as principais empresas para cima, tá? Então, é importante que você entenda do ponto de vista de performance, essa performance linkada a todo o resto. Às vezes você pode pegar um ETF que nos últimos 3, 4 anos teve uma baita de uma performance, porque ele é relativamente novo, mas ele não respeita vários critérios, ele está muito concentrado, você tem muita volatilidade, como por exemplo, um ETF de Bitcoin. Se a gente pegar o IBIT, pô, ele é super concentrado, porque ele compra Bitcoin. Então, pô, a gente tem lá o IBIT com uma rentabilidade superior ao SP500, batendo vários índices. Beleza, mas ele está super concentrado. Thiago, eu não vou ter na minha carteira? Vai, você vai ter um percentual da sua carteira em ativos que você pode ter concentração e pode correr mais risco. Beleza? Falamos aqui sobre os 4 principais critérios e o quinto principal critério dentro das escolhas dos ETFs, ele vai servir mais para aqueles ETFs novos, aqueles ETFs até brasileiros, caso vocês escolham ETFs numa corretora brasileira, esse aqui vai fazer sentido a gente olhar, que é a parte do volume, para ver se a gente tem bastante empresa comprando aquele fundo, né? Fundos comprando aquele fundo, ou então em pessoas físicas, se ele vai ter liquidez para ter aporte nele ali com recorrência. Às vezes você inventa a moda, pega um ETF com uma liquidez baixa, aí você vai pôr um montante maior de dinheiro, e aí você, enfim, faz preço lá e aí não fica legal, tá? Então, assim, todos os critérios anteriores, eles sendo respeitados, você vai olhar para a liquidez depois. Óbvio, os maiores ETFs, você não precisa olhar para a liquidez que vai dar tudo certo. QQQ, IVV, IBIT, que é o ETF de cripto, o VEA, IJJ, IJS, todos esses têm bilhões de dólares sob gestão, mas normalmente um ETF brasileiro, se ele for novo principalmente, ele pode ter um volume menor de negociação, ele pode ter uma liquidez menor. Né? Isso pode acontecer até com ETFs ou fundos BDRs que compram ETFs do SP500 mesmo, mas eles são menos conhecidos lá, porque tem uma taxa de administração menor agora, acabou de lançar, ele acaba tendo uma liquidez menor. Por exemplo, a gente tem aí o SPXB11, que faz
como índice de referência o SP500 e pega as 500 principais empresas. Ele tem um volume de negociação menor, tem uma liquidez menor, porque ele é relativamente novo quando a gente compara com o IVVB11, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, normalmente essa parte de liquidez a gente vai olhar mais Brasil. Lá fora, grande parte dos ETFs, eles têm uma liquidez boa, tá? E a parte de taxa, tá, que eu queria complementar no Brasil, taxa de administração, principalmente dos ETFs, costuma ser um pouco mais alta quando a gente compara com os ETFs lá fora. Então, normalmente você vai ter uma taxa de administração lá fora de 0,05 e o mesmo fundo aqui 0,2, tá? Não tem problema. Como eu falei, o range ali até o 0,5%, de repente, um pouquinho mais que isso no Brasil, ainda pode fazer sentido sim, tá? São taxas ainda admissíveis. O que não dá é para você pegar um fundo ativo e pagar 1,5%, 2%, 3% mais taxa de performance, que é o que os fundos ativos normalmente cobram, já que tem toda uma estrutura, uma parafernália, tem que ter o gestor, tem que ter equipe de análise, tem que ter um monte de coisa, aí o fundo vai ficando mais caro, ele quer ganhar dinheiro em cima de você, aí ele cobra performance, aí não vira, né? Por isso que dentro até desse livro ele fala muito sobre a comparação entre fundos de índice e fundos mútuos, os fundos de gestão ativa. Beleza? Dentro desses critérios, saindo desse vídeo, você já pode fazer uma boa escolha de um ETF. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações. E óbvio, deixa o like para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, para ele mostrar para mais gente. Agora, fica comigo com esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui para você continuar me acompanhando aqui. A gente vai falar mais sobre ETFs. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê lá.